Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aí, depois do período de- que nós tivemos de parada aí de final de ano, nós estamos retornando aqui com o estudo, na Amivale, do livro Libertação. Hoje a gente vai dar seguimento ao estudo. Quem vai apresentar o capítulo é o doutor André Luiz Santos. E o capítulo de hoje, dando sequência ao nosso estudo, é o capítulo 10 em aprendizado, né? Então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do livro. André, fica à vontade. Boa noite a todos. Vamos aí estudar o capítulo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Estão visualizando aí? Sim, está bem claro. Bom, então capítulo 10 em aprendizado. É um capítulo que ele parece ser pequeno, porém ele tem muito conteúdo. E aí, como a gente costuma fazer, eu vou tentar trazer o que o capítulo nos ensina dentro da literatura espírita, trazer para a ciência e para o nosso contexto médico-científico, que, aliás, é uma das missões aí do objetivo desse espírito André Luiz, que trouxe essas obras aí, essa série do mundo espiritual, que tem muita coisa de ciência e muita coisa de medicina, né? E que hoje a ciência está cada vez mais comprovando essas informações que foram trazidas há tanto tempo atrás pelas mãos de Chico Xavier, né? E hoje tem muitos artigos publicados no PubMed confirmando, comprovando, né, coisas dessas obras, né, que tem uma parte científica muito importante. Bom, a obra original, vocês estavam vendo aí, Libertação, e essa outra obra aqui é uma obra que eu sempre sugiro para as pessoas quando forem estudar as obras de André Luiz, porque aqui foi um compilado que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, fez, o Geraldo Campetti foi o coordenador. Ele faz um resumo das obras de André Luiz, inclusive resumo dos capítulos de cada obra, né? Só não conseguiu compilar aqui duas obras, que foi Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, devido à complexidade dessas duas obras. Aí essas duas obras tem que ir na obra original mesmo, tá? Mas as demais é interessante. Você até lê o capítulo na obra original, por exemplo, aqui o capítulo 10 de Libertação, mas depois você dá um pulinho nessa obra aqui, porque ele faz um resumo, né, e uma contextualização. Então, é bastante interessante e a gente utilizou isso aqui para esse estudo de hoje também, né? Então, só recapitulando aqui, para poder entender, né? Porque às vezes a pessoa agora vai estar pegando a nossa transmissão neste capítulo e não assistiu os capítulos anteriores. Só uma recapitulação rápida para as pessoas entenderem, né, a história desta obra. Então aqui, lembrando, André Luiz, ele acompanha uma equipe, né, que está aí liderada pelo instrutor, um benfeitor, Gúbio, numa missão de resgate e de libertação em uma colônia purgatorial, uma região do Baixo Umbral, também denominada como Abismo, que fica bem próximo da crosta, né? Então, local onde vão os espíritos muito cristalizados no mal, quando desencarnam, vão para lá. Espíritos também muito ignorantes, né? Quase que primitivos. E a missão deles aqui é direcionada para um desencarnado, no caso, o Gregório, que é um obsessor, e ele é líder desta colônia purgatorial, no Baixo Umbral, e uma encarnada, que é a Margarida, que é a obsidiada. Então a missão basicamente envolve os dois: tentar libertar Gregório, né, deste império, deste local aí pesado, de uma colônia de sofredores, né, de espíritos perversos, e a obsidiada encarnada Margarida, tá? Então, a obra descreve, né, essa região como um imenso império espiritual. É até interessante, né, a gente ter conhecimento disso. André Luiz dá muito destaque a essa questão, né, que há muitos movimentos
organizados de espíritos perversos, cristalizados no mal, não acontece só aqui no mundo encarnado, não. Acontece muito lá no mundo espiritual. Somos nós amanhã, né? Você pega aqui hoje os grandes assassinos, perversos, psicopatas, pessoas cristalizadas no mal, quando desencarnam, vão para esses lugares, né? Então, é um imenso império espiritual de inteligências perversas, né? Que ficam muito próximos aqui da crosta, muito próximos da gente, no outro plano onde seus habitantes são dedicados ao mal e à ociosidade, e que vivem num estreito conúbio com todos nós encarnados, né? Então a gente observa como que a gente, né, Chico falava muito isso, como a gente tem que tomar cuidado para a gente com os nossos pensamentos e sentimentos, porque é nós que sintonizamos. Nós que fazemos a sintonia, não só entre nós encarnados, mas como nós encarnados com os desencarnados. Se você tem pensamentos negativos, né, sentimentos ruins, você vai atrair encarnados com o mesmo, a mesma sintonia, mas principalmente os desencarnados também sintonizados. E assim a gente abre a porta para os processos obsessivos. Quer dizer, quem determina a obsessão na realidade somos nós encarnados. Por isso que Chico falava muito: cuidai do pensamento, cuidai do sentimento, né? Como coisas muito básicas e fazem parte dos pilares aí da doutrina espírita. Bom, aí Margarida é a encarnada, então, que está num grave processo obsessivo, quase já chegando à loucura, à insanidade mental, mostrando como que se dá esses processos obsessivos graves. E aí vamos fazer uma contextualização com a nossa vida aqui, né? Esses loucos que a gente às vezes não entende, né? Que do ponto de vista orgânico, técnico, a ciência não consegue definir aonde está o problema. Não há uma lesão cerebral, não há um processo, às vezes, bioquímico claro. E essas pessoas que estão numa insanidade, né? Quantos e quantos na história da humanidade, né? Que foram internados, né? Antigamente havia os hospícios, né? E, e até hoje nós temos aí, né? Pessoas assim e que a ciência e a medicina demoraram muito a conseguir entender esses casos. E são muitos, né? Muitos até relacionados a uma mediunidade aflorada, né? E aqui a obra traz essa vertente, né? Isso o Dr. Bezerra de Menezes, em sua obra A Loucura sob um Novo Prisma, uma obra imperdível, né? Ela foi escrita por ele quando encarnado, quando aqui esteve no Brasil, né? Lá no século XIX e, e foi publicada depois, né? Depois do seu falecimento, do seu desencarne. E ele fala sobre isso nessa obra. Impressionante isso, né? Tempos depois, vem então o Chico para psicografar essas obras todas de André Luiz. Eu só estou pegando aqui para passar para vocês o ano, ó, 1949, que foi escrita essa obra, a obra Libertação. Então, a Margarida, num processo já de loucura, né? Grave, olha só que interessante, ela é obsediada por um grupo de obsessores, não é um só, não, né? Quando André Luiz ele consegue adentrar o lar de Margarida junto com Gubi e a equipe, eles conseguem visualizar esses espíritos inferiores. É um grupo liderado por um espírito responsável ali, que é o Saldanha, né? Em que eles fazem contato, inclusive a gente vai contar aqui no capítulo e amando sob o comando maior do chefe Gregório, que na realidade é como fosse um imperador lá da região inferior, que manda essa equipe para obsidiar a Margarida num processo de vingança. Vingança de problemas da relação entre eles de uma outra vida, né? De outrora. Então, como a coisa se dá, né? Ainda recapitulando, aí o Gregório é o outro, né? Envolvido nessa missão, é o desencarnado, que está preso, embora ele seja chefe dessa região purgatorial, ele está preso a ela, né? Ele comanda essa falange do mal. E ele é alimentado por quê? Ele é alimentado pelo ódio. E ele é alimentado pela vingança. E aqui, no caso, para com a encarnada Margarida, devido débitos
de outrora, né? E aí mostra os benfeitores, né? Nós temos aí as pleiades de espíritos de luz, espíritos superiores, espíritos mais evoluídos, né? Que normalmente são espíritos que têm alguma ligação conosco. Às vezes uma avó, uma bisavó, uma mãe, né? Num processo mais avançado, mais evoluído, como espíritos, e que normalmente ligados por esse laço de amor, tentam nos ajudar do lado de lá. E essa obra mostra exatamente isso, esse capítulo também, né? Por essa ligação de laços do amor, né? Eles então tentam ajudar. E aí nós vemos dois benfeitores nesta missão que estão aí tentando ajudar, resgatar os dois envolvidos. Vamos dizer, os dois personagens principais aí desta obra. De um lado, o desencarnado Gregório e do outro lado, a encarnada Margarida. O obsessor e a obsidiada, né? Quem que está tentando ajudar o Gregório? A mãe dele, chamada Matilde, uma benfeitora, né? Um espírito evoluído que interviu para que, né, essa play de benfeitores pudesse fazer esse trabalho, esta missão de ir lá no baixo umbral para tentar resgatar o filho, né? E do outro lado, né, a Margarida, que também está né, esse grupo aí de benfeitores que está tentando ajudá-la, mas também há uma intervenção de um benfeitor ligado a ela por laços de amor, que é o próprio Gúbio, instrutor de André Luiz nessa obra. O Gúbio ele foi pai da Margarida outrora, né? Em outra situação, em outra vida. E aí você vê como é que são as coisas, né? Aqui é um exemplo, lembrando que essas obras de André Luiz, ele traz esses casos todos, que são casos reais, são casos reais. Ele muda os nomes, principalmente dos encarnados, né, para que não haja a identificação, porque tem os descendentes e tudo, né? Mas deixando muito claro, são casos reais. E ele traz para a gente, diz até o local, né? A cidade, normalmente isso aqui se deu, essas obras se deram muito na cidade do Rio de Janeiro. E, e aí ele traz esses exemplos para que a gente entenda como é que tudo se processa, né? E inclusive mostrando para a gente o lado científico, né? Para a gente entender melhor essa questão da loucura, da insanidade mental, né? Que ela não é proveniente apenas de um processo orgânico do cérebro, mas tem muita coisa por trás disso tudo, né? E que hoje a ciência está começando a devassar isso, né? Através de vários estudos aí. Então você tem uma teia de envolvidos, envolve o quê? Encarnados e desencarnados, que eles estão presos aí, no caso, por débitos e por vinganças de outrora, né? E aí a influência se dá, essa influência do mal, né? Porque são influências negativas de espíritos inferiores sobre os encarnados. Mas de outro lado, mostra também que existe um amparo dos benfeitores, que são trabalhadores ligados a Jesus, que estão em missões de resgate, né? De ajuda, de amparo. E aí se dá toda a dificuldade, porque você tem aí, então, correntes do mal, correntes do bem. E nessa história toda, né, o encarnado que define a sintonia, né? Ele que vai permitir ou não a ajuda. Então, mostra toda essa complexidade que envolve isso tudo e que termina nesses casos aí, né, de transtornos mentais graves ligados a processos espirituais. Tem vários trabalhos publicados no PubMed abordando o que eles chamam de fenomenologia mediúnica, termo que tem sido utilizado pela ciência. Né? Outro termo que tem sido muito utilizado pela ciência é a fenomenologia psíquica. Né? Tá tudo ligado a isso aqui, né? São termos que a ciência está colocando, termos técnicos, mas que nós estamos falando aqui claramente pela doutrina, que é mediunidade, processo de obsessão. Então, especificamente nesse capítulo 10, ele vai detalhar para a gente, demonstrar como que agem os obsessores e como eles conseguem manter as suas vítimas numa situação grave, em condições de verdadeiro desespero. E aí o capítulo vai detalhar, né, essas situações que eu não vou colocar aqui, senão vai ficar muito extenso,
né? A gente traz aqui o conteúdo principal, a ideia, para a gente poder ter um tempo para a gente discutir, fazer essa conexão com a parte científica e médica. E aqui no caso, falando em saúde mental, né? André Luiz traz muito da questão da saúde mental. E aí, mas eu trouxe aqui alguns pontos, né, pontuais, passagens pontuais para a gente discutir, né? Então, por exemplo, o capítulo começa, né, quando eles retornam à casa da Margarida e mostra ali que ela está submetida a um processo de magnetização. Então, começa a explicar, né, como é que se dá esse processo de obsessão, que se dá por uma energia eletromagnética, que é o que explica todos esses processos de influenciação, né, em nossas vidas, né? Tanto nas relações interpessoais entre os dois planos, no mesmo plano, e também de nós para conosco mesmo, né? Porque André Luiz nos mostra em outras obras como que a nossa mente não cérebro, né? A nossa mente transcendental consegue influenciar em nós mesmos do ponto de vista orgânico, inclusive, né? Então aqui ele mostra esse processo de magnetização que a Margarida está sofrendo e as consequências disso. Ela tem alucinações, ela tem tontura, ela tem prostração, né? Então ela tem verdadeiros tormentos psíquicos, né, durante boa parte do dia, né? São situações calamitosas. E são situações que a gente vê na vida nossa aqui, contemporânea. Pessoas nesse grau, né? E quem lida muito com esse tipo de pacientes são os psiquiatras, né? Hoje a nova psiquiatria está tendo então um outro olhar para esses casos, para esses pacientes, porque estão tendo uma visão espiritual. Então, para quem não sabe, a Associação Mundial de Psiquiatria já colocou em suas diretrizes desde 2016, né, a abordagem espiritual dos pacientes psiquiátricos, né? E a Associação Brasileira de Psiquiatria já colocou isso também, inclusive com publicação recente, tentando colocar de forma prática como que os psiquiatras devem abordar esses pacientes. Como que deve ser feita a anamnese espiritual, o diagnóstico e o tratamento, né? Que passa tanto pelo tratamento alopático, com medicamentos, mas também um tratamento espiritual. Então, isso é real, viu, gente? Isso aí é oficial. Estão nas diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria. Estão nas diretrizes da Associação Mundial de Psiquiatria, tá? Bom, isso hoje, né? Isso hoje. Essa obra aqui foi escrita em 1940, né? E lá quando isso aqui foi escrito, 1949, como assim como as outras obras dessa série aí do mundo espiritual do espírito André Luiz. Nossa, quando isso foi publicado, né, foi absolutamente foi até motivo de chacota, porque era inimaginável. Vai ver como é que são as coisas. Tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. E hoje a ciência está aí começando a mostrar essas verdades, né? E aí Gúbio sonda o líder que está ali na casa da Margarida, né? Que é o líder que está ali naquele grupo de obsessores, sob o comando lá do Gregório. Ele conversa com o Saldanha e descobre por que que o Saldanha está nessa história. Por que que ele está ali como comandante desse grupo de obsessores, né? Na realidade, ele está envolvido nessa teia, porque ele tem um desejo de vingança não com a Margarida, mas com o esposo da Margarida, com seu marido, né? Que foi um juiz impenitente que devastou a família dele, do Saldanha, quando este esteve encarnado em outra vida. Olha só como que se dá isso tudo. Ou seja, ninguém está no lugar errado, né? A gente normalmente está no meio que tem que estar, né? Muitas vezes ligados por laços de amor, outras vezes por algemas do ódio. Daí tantas antipatias e simpatias gratuitas, né? Que a doutrina espírita nos explica tão bem, né? Então, aqui ele explica a história. O Jorge, que foi seu filho, que foi levado para a cadeia por um crime que não cometera, né? Gabriel, que é o marido da Margarida, mesmo sabendo que ele era inocente, o condenou por interesses outros, né? E absolveu o verdadeiro criminoso, né? E aí a Nora, com o marido preso, suicidou-se, imantando-se a ele. E a esposa desencarnou, né? Em situação de indigência, né? Também ligando-se ao casal na cadeia, né? E a neta que trabalha na casa como doméstica. Então aqui a André Luiz nos traz, né, a história para a gente entender.
servindo como um exemplo de como é que as coisas se dão. Então você vê até o Saldanha que está ali nessa história, que é ali o líder desse grupo que está na casa de Margarida, né? Ele tem a ver com a história. Não diretamente a Margarida, mas indiretamente, né? Como é que se dão as coisas. Bom, desmerecer a confiança de Gregório, isso ele contando então para o Cúpio, que o Gregório confia muito nele, porque ele é um cara perseverante na vingança, olha só, né? E ele tem resistido a inúmeros convites ao perdão, por achá-lo inútil. Então você vê que estão todos ali no conúbio, né? Porque eles têm o mesmo tipo de sentimento e de pensamento, né? E é interessante porque aqui André Luiz nos traz então uma passagem que a Margarida ela tem um psiquiatra, né? Essas pessoas com insanidade mental, em geral, são tratadas por um psiquiatra, não é isso? Que a gente vê aí no nosso dia a dia. Pois é, ela também tem um psiquiatra dela e a acompanha, né? E que tinha feito um diagnóstico dela de epilepsia e que tinha então recomendado, né, que a paciente tinha uma Margarida tinha tinha recomendado um exame, né, e de diagnóstico aí de uma lesão cérebro-meningia, né, inclusive com indicação futura de uma possível cirurgia. Esse psiquiatra, denominado Maurício, né, ele está ali acompanhando ela, mas aí, olha que interessante, né, ele tem um insight por amparo dos benfeitores ele tem uma intuição, olha que coisa interessante, um psiquiatra, né, sem conhecimento espírita, sem conhecimento da espiritualidade, mas tem um insight, né, de através de uma entidade que acompanha esse médico, sugerindo que o marido da Margarida tentasse ajuda no espiritismo. Olha que interessante, né? Então aqui André verifica que os médicos, todos os médicos aqui encarnados, mesmo sendo céticos, agnósticos, materialistas, né, e mesmo não tendo fé religiosa, eles são auxiliados pela espiritualidade, né, por lidarem com a vida, né? Então isso é muito interessante porque várias obras espíritas falam sobre isso, né? Inclusive na codificação, né? Todo médico ele é bem amparado. E se o médico, se todos os médicos soubessem disso, né, teria um grande proveito. Porque se o médico, antes de exercer o seu ato médico, né, uma consulta, um procedimento, uma cirurgia, né, fizesse uma conexão, uma oração, uma prece, pedindo ajuda do seu benfeitor, do seu anjo guardião, ele é ajudado. Mais ainda, né? Isso nos ajudaria muito, né, no nosso dia a dia como profissionais médicos. Mas mesmo não fazendo nada disso, André Luiz nos mostra como isso ocorre, tá? Ou seja, todo médico e tem um amparo, mesmo não querendo. E aí, interessante, né? As lições que a gente vê nesse capítulo. Aí o capítulo conta mais detalhes, né? Casos, situações, de como é que se dá todo esse processo, né? De obsessão, né? De influência eletromagnética e tudo mais. Mas assim, tirando as lições, né? A compreensão, entende, as mensagens, né? Desta obra, desse capítulo, né? É mostrando para gente a teia que se forma entre os dois planos, que é uma verdade, né? Normalmente é o que acontece por quê? Fruto dos equívocos, fruto dos males cometidos, né? E aí mostra também as questões das religiões, muito interessante. Tem uma passagem no capítulo que mostra isso, né? Quer dizer, mostra que como a questão do esposo, por exemplo, de Margarida ir à missa, participar de um evento religioso, ajuda a família, né? Então, mostrando que, independente da religião, mesmo que sejam religiões tomadas pelo dogmatismo, pelo sectarismo, há sempre bênção e amparo, né? Então, mostrando que a fé, independente da crença, ela permite a ajuda dos benfeitores, desde que seja uma fé verdadeira. É por isso que a doutrina espírita nos fala que todas as religiões são importantes, mesmo se o líder daquela religião seja um cara mal intencionado. Mas o fato de despertar a fé, né, nos seus, nos seus discípulos lá, né, em quem frequenta, já está ajudando, né? Olha que coisa interessante, né? E então mostra que então o amparo também que os médicos recebem,
mesmo quando estão tomados pelo ceticismo e pelo materialismo. E mostra também que nós somos vistos no mundo espiritual do jeito que somos. Aqui a gente pode até enganar, fazer uma máscara, né? Fazer um estilo para tentar, né, burlar o que realmente somos, mas pelos espíritos, pelo mundo espiritual, nós somos vistos exatamente como somos, né? Então isso é muito importante porque a gente não consegue enganar o plano espiritual. Aqui a gente pode até enganar temporariamente, mas ao plano espiritual não. Então basicamente é isso que eu quis trazer aqui, pontuando realmente, né, o que eu achei que seja importante no aspecto de ensinamento, trazendo para a nossa vida contemporânea como médicos, né? Essas obras são muito interessantes, e a doutrina ela é muito interessante, especificamente para os psiquiatras, né? Hoje nós temos muitos psiquiatras que estão estudando e estão trabalhando nisso, mas há muito desconhecimento ainda, muito preconceito. Quantos psiquiatras que não sabem que a Sociedade Mundial e Brasileira de Psiquiatria já implantou as suas diretrizes de abordagem espiritual dos pacientes psiquiátricos? E até, né, a sociedade americana, que é uma sociedade que praticamente governa a questão da psiquiatria no mundo, como a sociedade americana, ela tem inclusive no seu diagnóstico dos transtornos da mente, tem um diagnóstico de processos obsessivos, processos de possessão, né? E mesmo no CID, né? Se a gente pegar, existe um CID, pelo que eu me engano, é um CID, não sei se é 44.3 ou 43.4, alguma coisa assim. Depois vocês me corrijam aí. Mas nós temos um CID 10, que fala sobre processos de obsessão, né? CID, Código de Doença Internacional. Para mostrar para, né, para vocês, para todos nós, de como que a coisa está avançando. Mas isso não é muito é, falado, né, demonstrado no meio, assim, de forma muito explícita. Apesar de que está mudando, né, gente? Agora, com as sociedades todas incorporando isso, olha, nós já temos a sociedade de psiquiatria. Em 2019 foi a sociedade de cardiologia. Agora, em 2021 ou 22 foi a sociedade de oncologia, né? Nós já estamos tendo isso na ginecologia e obstetrícia. Está começando esse movimento dentro da própria Febrasio. Então a coisa está andando. Na pediatria também está começando a ter, né? Na neurologia está tendo. A coisa está indo, né? A coisa está indo e é um processo irreversível, porque a ciência está trazendo, né? Aliás, Kardec falou isso, né? Kardec falou que a ciência ia trazer a verdade espiritual e é o que nós estamos vendo. Então eu vou deixar aberto agora para a discussão nossa aí. Bom, o André abordou muito bem o capítulo e fez uma síntese aí realmente dos pontos fundamentais aí que esse capítulo traz aqui para a gente, né? Em relação às sociedades aí, a gente teve agora há pouco tempo aqui o Dr. Mário Borba, que é do DENCA, né, do Departamento de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, né, que fez a primeira diretriz de Medicina e Espiritualidade de 2019, foi publicada na Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? E o André abordou muito bem os temas, mas são uns temas, uns pontos aqui que eu achei bastante interessante da gente grifar um pouquinho mais. Primeiro, essa questão espiritual na gênese dessas patologias aí que não se chega a um diagnóstico, né? Essas patologias complexas que se estuda e tal, e passa num médico, tem um diagnóstico, passa em outro, tem outro, e os tratamentos geralmente não chegam a serem efetivos, a trazer um resultado positivo. Então a gente vê a importância da questão espiritual nesses tipos de doença, né? Quando a gente começar a ter uma visão mais ampla da medicina, né, da questão espiritual, como esse campo todo vai se abrir e as coisas vão se facilitar bastante, né? Um segundo ponto que eu achei bastante interessante, né, é a visão do Gúbio diante do obsessor, né, do algoz ali, da Margarida, o Saldanha, né? Então ele ouve todo aquele relato do Saldanha com uma visão assim de acolhimento, né? Assim, de compreensão, ele se tocou
com aquele relato. Ele se comoveu até, vamos dizer assim, com aquele relato. Ele não olhou para o Saldanha com uma visão de crítica, de julgamento, né? Então, até em determinado momento, o André fala assim: ó, ele fez aquele relato todo, eu estava esperando ele fazer um discurso ali para o Saldanha e tal, e não, né? Ele simplesmente se emocionou, ele acolheu ali a pessoa, que é a visão que a gente vê que todos os grandes espíritos têm, né? Jesus tinha, né? O Chico tinha, né? Todos esses grandes espíritos, eles têm uma visão de acolhimento, de tentar compreender as razões, né? Porque é muito fácil julgar, né? Mas quando a gente não passa pelo que a pessoa passou, né? Aí o julgamento é fácil, é rápido, né? Geralmente a gente faz assim, já julga, já. E a gente vê que é um ensinamento muito grande. Jesus fazia isso, né? Ele acolhia, né? Ele mesmo dizia que eu vim para os doentes, não para os sãos, né? Então essa visão de acolhimento. Eles têm uma visão desses espíritos cristalizados no mal como doentes. Sim. Seria a visão que o médico tem com o doente. Você não quer destruir o doente, você quer destruir a doença, né? Então, basicamente é isso. E esses espíritos mais evoluídos, eles têm exatamente, eles têm indulgência, né, o Newton? É a indulgência, o perdão, A a empatia, né? misericórdia. Ele se É, coloca no lugar da pessoa, né? é. Porque então essa visão eu acho muito interessante para a gente, como médico, até aprender a exercitar isso, né? Então, assim, eu achei bem interessante. Outra questão que o André já tocou também é da assistência que a gente tem, né? Todo médico tem, até os céticos e tal, da importância, às vezes, sempre da gente começar, a despeito de todas as imperfeições que nós temos, das dificuldades que nós temos, né? Mas a importância da gente, ao começar, às vezes, um dia de trabalho, alguma coisa, parar ali um minutinho ali para elevar o pensamento, pedir um amparo, assistência, né? A gente só não vai ter se a gente bloquear, né? Então, essa é uma coisa que eu também achei muito interessante a respeito disso, né? E a última questão que o André tocou também é do respeito às outras religiões, né? Então, assim, eu costumo dizer assim, religião é igual sapato, né? Um sapato que para mim fica ótimo, confortável, para a Cláudia vai ficar, ou para a Flaviana vai ficar horrível, vai sair do pé quando elas forem andarem, vai ser um desastre. Ah, e o vice-versa, né? Se elas derem para a gente um sapato de salto alto, né, André? A gente andar, como é que vai? Vai ser um transtorno também. Então, religião, cada um está no lugar certo, no momento certo que é necessário, e todas elas são importantes, senão Deus não teria permitido que elas existissem, né? Então, assim, o respeito que a gente deve ter a todas as religiões, e a gente geralmente falta, né? A gente geralmente fala assim, ah, a religião é boa, os católicos fazem, mas sempre tem um mais depois, né? A gente fala assim, ah, mais, né? Aí eu respeito qualquer religião, mas aí sempre vem um mais. Tudo do seu momento, né, Newton? Porque Sim, imagina só, a doutrina espírita nos traz a verdade espiritual. Imagina só, esse conhecimento dessas mobilizações, né, desses espíritos do mal, perversos, cruéis, que somos nós amanhã, né? Aqueles que são perversos no mal, cristalizados no mal. E você mexer com isso, imagina isso para a cabeça da pessoa. Você tem que estar no momento da sua vida que esteja preparado para trabalhar com isso. Porque é uma coisa que dá muito medo, né? Você, a doutrina espírita fala isso, né? Que tem pessoas que não estão no momento, em condições de receber essas informações. Isso pode deixar até a pessoa maluca, né? Então, assim, tem que ter um amadurecimento e um equilíbrio para lidar com essas informações. Então, para as pessoas, às vezes, estão numa situação mental, numa situação psicológica, que tem que ser aquela religião mais simples. Mesmo que aquela religião defenda coisas que, do ponto de vista técnico, científico, a gente sabe que está totalmente fora, né? Como a origem do ser humano, que veio da costela de Adão e etc. Hoje a gente sabe absolutamente pela ciência, pelos historiadores, pelos estudiosos, que isso aí é absolutamente fora, mas para aquela pessoa é importante, né? E aquela é a mesma coisa, por exemplo, você vê o trabalho que os evangélicos fazem nos presídios, né? Conseguindo resgatar
né, bandidos, resgatar dependentes químicos, eles fazem um trabalho formidável. Será que outras religiões conseguiriam? Será que o espiritismo ia lá pegar esse tipo de gente e começar a falar em espírito malfeitor, benfeitor? Com certeza não ia. Imagina uma pessoa que já está com perturbação, né, receber esse tipo de informação. Se bobear, vai ficar mais perturbado ainda, né? Então é o tempo de cada um, é o momento de cada um. E nesse mesmo livro, André, acho que é no capítulo anterior, ele descreve na igreja todos os benefícios que as pessoas estavam recebendo no momento de receber a hóstia, né? E Toda, né? Eu acho que foi no capítulo anterior que ele nesse, mencionou. nesse também fala isso. Ele fala Fala. todo, no anterior ele descreve até com detalhes, assim, o momento que a pessoa recebe a comunhão, né, os benefícios, a luz que vinha e tal, quer dizer, Deus está Conta em a todo história de uma lugar. missa. Ele conta a história de uma missa que só uma pessoa que recebeu a hóstia, aquela hóstia fez luz nela. Sim. Só uma pessoa, que era a única pessoa que tinha uma fé verdadeira, né? Mas a As outras estavam espiritualidade ali estava só. presente ali, ajudando a todos ali, né? É. Basicamente são os pontos que eu achei bastante interessante aí. Vou deixar o pessoal também comentar. Boa noite a todos. O André trouxe um resumo muito bem feito, né? Ainda fez uma retrospectiva, então foi muito bom para a gente começar a situar, né? Começar os estudos esse ano, então foi muito bacana. E Newton já citou várias coisas, mas duas coisinhas eu queria, me chamou muita atenção também. Primeiro, o mecanismo de ação dos obsessores, né? A especificidade em que eles atuam, assim, ele conta os detalhes de como eles realizam aquela obsessão, né? Na visão, né? No equilíbrio. Então, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Então, a gente imagina na hora que eles fizerem o movimento contrário, na hora que eles começarem a usar todo esse conhecimento para a prática do bem, né? Como que vai ser bacana isso, né? A história de Saldanha, né, que Newton falou realmente, né, a gente escutar sem julgar, né? Como isso é importante, como que a gente ainda tem que aprender muito esse caminho aí, e a gente também como médico, principalmente quando a gente escuta as histórias, né? Então a gente tem essa percepção. E a outra frase, eu acho que do capítulo, né? Que ele fala, se os médicos orassem, né? E a gente pode estender isso aí, né? Se os magistrados, se os políticos, né? Se os grandes líderes religiosos, todas essas pessoas orando, né? Como nós não mudaríamos a sintonia do planeta, né? A gente teve uma live aí, né, falando sobre os benefícios da prece, né? Então, como a importância da oração, né? Então, isso aí chamou muito a atenção nesse capítulo. Pessoal, boa noite. Eu também achei muito bem, assim, resumido os pontos principais aí pelo Dr. André. Isso que a Cláudia está falando também foi algo que me chamou a atenção, né? Se a gente pegar essa nossa live, e quando a gente vai trabalhar com transtornos mentais, eu vejo também, assim, é interessante olhar nesse capítulo o quanto que uma pessoa adoecida, principalmente no estado de alienação mental, o quanto que aquilo gera um estado de não saúde para os familiares. Porque o maior desafio também que a gente tem dentro do caso de trabalhar com transtornos mentais é ajudar a família. Porque como é um caso que não tem essa questão, né, de saber qual é o fundo, qual que é a gênese de tudo isso, então vai tomar uma medicação, mas não tem uma melhora, sai um pouco do estado de crise, mas ainda não apresenta aquela expectativa que a família tem daquele indivíduo voltar para um estado, então, normal, né? Então vai gerando o estado de não saúde para toda a família. Então, acho que um também dos maiores desafios para o profissional é trabalhar também com esta família. Então, às vezes, você não consegue usar a espiritualidade ou falar sobre espiritualidade para trazer essa ampliação da consciência com o próprio paciente por conta desse estado de alienação, mas o quanto que vale sugerir isso de fato para os familiares, como ele fez. Né, ali o médico falando exatamente para quem? Para o esposo. E o esposo começa a fazer um movimento que a gente sabe que vai trabalhar o movimento de saúde dele também, vai ajudar ele assim no processo de
como cuidador, né, que ele é do marido dela ali, ele que vai estar cuidando, ajudando ele nesse processo de saúde, vai estar equilibrando a saúde dele, e trazendo também os benefícios através dele para ela também, né, através da oração, através de conhecimento, através de uma busca, e principalmente quando vocês estão colocaram aí sobre a religião, né, o importante é buscar essa espiritualidade, que eu vejo também assim, o quanto que vai ampliando, né? Porque muitas vezes que o doutor Alexandre fala sobre algumas nessa live sobre diferenças de oração, tipo de oração que a gente faz, que muitas vezes a gente pede muito por coisas muito específicas, né? Então, uma cura, né? E talvez a gente buscar esse entendimento de que como também fazer oração, né? Às vezes buscar uma orientação, né? Um discernimento, dar conta, né? Enquanto familiar, daquela situação, porque nem sempre tem uma cura, né? Ou às vezes tem outras razões para uma pessoa estar passando por aquilo. Lógico que o Espiritismo amplia esse conhecimento, mas em termos de ampliar o nosso conhecimento do que vem ser de fato a oração, como a espiritualidade vai ajudar a ser benéfica aí na questão da saúde. Então, eu acho que também esse fator, né, principalmente em relação à família, o quanto que, enquanto família, quando a gente tem alguém no processo de adoecimento, seja ele qual for, mas principalmente aí do mental, o quanto que é forte mesmo e importante a família em si se juntar nesse processo de oração, voltado para isso, né? Para poder trazer esse estado maior de saúde familiar, para dar conta de um processo, porque é uma cadeia ali que parece, né, que nem vai se contaminando, né? No desânimo, medo, angústia e todas as outras coisas. Então, achei bem interessante essa parte, bem importante. Você falou uma coisa aí, Flaviana, que eu achei interessante, né? Você falou da especificidade, que a gente pede coisas muito específicas, às vezes, nas preces, né? Hoje ou ontem, eu não me lembro bem, eu estava vendo um vídeo do Chico, né? E o Chico dizendo o seguinte, assim, quando a gente fosse dormir, a gente devia pedir três coisas, né? Ele fala assim, ele até fala Espírito Santo, né? Fala Espírito Santo, ele está querendo dizer, de uma forma geral, espiritualidade, né? Então a gente devia pedir três coisas. Espírito Santo me protege. Espírito Santo me ensina, né? Para quando a gente sair do nosso corpo, a gente poder ter contato com espíritos que vão dar boas intuições, né? Que a gente vá para o plano espiritual aprender, estudar alguma coisa positiva, né? E por último seria o Espírito Santo me enche, ou seja, me preenche, né? Como ele diz assim, quando a gente está preenchido de coisas boas, as coisas ruins não têm espaço, né? Então, assim, são três coisas assim que são bastante genéricas, né? Que realmente preenche tudo, né? A gente fica, às vezes, se prendendo a coisas específicas, né? Que às vezes não são nem coisas do nosso interesse real, né? Às vezes a gente começa a pedir coisas que realmente não são nem aquilo que é necessário para o nosso espírito, né? Então, eu achei bem interessante esse ensinamento do Chico, né? Fica a sugestão realmente para a gente, antes de dormir, pedir essas três coisas, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Bom, então a gente vai dando seguimento na próxima, no nosso próximo estudo, vai ser o capítulo 11, né? Valiosa experiência. E o André estava falando no, no início a respeito do livro A Vida no Mundo Espiritual, né? Que é o estudo das obras de André Luiz, e dois desses livros não estavam ali, que é a Evolução em Dois Mundos e o Mecanismo da Mediunidade, né, André? Aí fica o convite que esses dois livros a gente fez o estudo deles inteirinho, né? A gente tem, quem tiver interesse, no nosso canal do YouTube, pode ir lá, nos capítulos lá anteriores, né, dos livros anteriores, está tudo gravado lá. Esses dois livros a gente estudou eles inteirinho, capítulo a capítulo. Então fica também o convite, quem tiver interesse, de ir lá e poder ver, né? Agora, no mês de março, dando
um spoiler aí da nossa programação, a gente vai ter o Amivale Convida com o doutor César Cardoso, que vai falar sobre cuidados paliativos, né, que é um tema bastante interessante e bastante desconhecido da maioria das pessoas, né? Até no meio médico, né? Então é um tema que vai ser bem interessante. E também já fica o convite, e no dia 7 de abril, a gente vai ter também no nosso Amivale Convida o doutor Décio Iandoli Júnior. Ele vai falar um tema bastante interessante, que é a estrutura mental das células de André Luiz às evidências atuais. Então, é um tema bem interessante. Aí já fica o convite para esses dois encontros aí que a gente vai ter a respeito desses temas. Então, agradecendo aí a presença de todos, agradecendo aqueles que estão acompanhando a gente lá no YouTube, né? Vamos aqui por hoje encerrando o estudo da noite e pedir para alguém, a Flaviana, quer fazer uma prece de encerramento, Flaviana? Você está com o seu. Isso. Esqueci, já ia começar. Posso fazer sim. Então vamos encerrar nosso estudo da noite, agradecendo a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, a Doutor Bezerra de Menezes, todas essas orientações, a possibilidade de ampliação da nossa capacidade de aprendizado, pedir que nos oriente, nos abençoe na nossa jornada pessoal, profissional, espiritual, trazendo sempre os melhores intentos, né, para a gente sustentar e se crescer, crescer como espírito eterno. Luz e paz, hoje e sempre, assim seja. Assim seja. Então, a gente agradece a presença de todos e a gente dá seguimento aí no nosso próximo encontro. Aí uma boa noite aí a todos.